Olá, família! Vocês estão felizes? Pastor Carlos passando aqui para mais um episódio da série Vocabulários. Nós estamos de volta. Para começar esse retorno, eu quero trazer uma palavra que é arrependimento. E ela é legal porque ela vem da mesma palavra grega, que é metanoia. Lembra que eu falei de metanoia? Mude a sua mente. O arrependimento faz parte de um processo de metanoia. Significa uma mudança de mente. Mas também, ela além de ser só mudar a mente, ela está falando de uma mudança no coração e no comportamento. Não é apenas se sentir culpado e pedir uma direção para Deus. É você decidir realmente, entender realmente que você é culpado, que você errou, que você não está vivendo o que você tinha que viver e você se dedicar a uma transformação. É igual aquela frase de Jesus: vá e não peques mais. Se arrependa do que fez e vá. Não olhe mais para trás. Mude a sua mente. Então, tem 3 passos para acontecer um arrependimento verdadeiro. Primeiro, você precisa reconhecer o pecado como uma ofensa contra Deus. Você precisa entender que aquele pecado de estimação, aquilo que você está fazendo, ofende ao Senhor. A sua falta de santidade ofende ao Senhor. E ofender é uma atitude de quem ama a Deus sobre todas as coisas? Fica aí a pergunta para você. O segundo ponto gera tristeza sincera. O arrependimento verdadeiro gera tristeza sincera e desejo de mudança. Ou seja, você realmente se arrependeu, doeu, está sofrendo e realmente você não quer mais viver naquela vida. Então você se transforma e vai viver uma nova situação. E aí sim, o terceiro processo, da parte do processo, é produzir frutos visíveis. Então vou trazer Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Também para confirmar isso, está lá em 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Arrependimento não é só chorar no culto, é mudar no cotidiano. Agora eu quero trazer os tipos de arrependimento, é um segundo tópico. O primeiro arrependimento é o arrependimento verdadeiro, segundo a Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza no mundo opera a morte. Esse arrependimento verdadeiro, ele é gerado primeiramente por um incômodo do Espírito Santo. Ele começa a gritar dentro de você: você está errado, você está em pecado, isso não está certo, você precisa mudar, você precisa sair desse lugar, você precisa abandonar isso. E aí nasce do coração, de sair da voz do Espírito Santo e nasce no seu coração. O segundo ponto desse primeiro tópico é: esse arrependimento verdadeiro leva à salvação e mudança de vida. Ou seja, você entende que Jesus mora em você, você entende que você está ofendendo a Deus e você realmente se entrega numa jornada de mudança, de santificação, de melhora contínua, vivendo aquilo que Deus planejou para você. Um exemplo que eu vou deixar aqui na descrição para você é Pedro, né? A história de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, 62. Essa daí eu vou deixar para vocês lerem e estudar, tá bom? Outro tipo de arrependimento que você tem é o arrependimento superficial, segundo o mundo, né? É apenas emocional, ou por causa das consequências, né? Você não se arrependeu de verdade, você viu que você fez algo errado e você vai lá e tenta corrigir o que você fez. Mas se fosse da mesma situação, no mesmo propósito, você ia cometer o mesmo erro, porque você não foi transformado. Isso é muito poderoso, não gera mudança. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia sobre isso. Judas, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 3 e 5. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, as 30 moedas de prata, aos principais dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram:
que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É essa a situação. Judas realmente estava arrependido? Judas realmente tinha sido transformado? Aquele arrependimento naquela hora ia transformar alguma coisa na vida dele? Era tarde demais, Jesus já tinha morrido, sangue inocente já tinha corrido. Então, assim, o arrepender-se é você saber que você está numa vida de pecado, você está numa vida errada e você corrigir antes que seja tarde. Ali foi um arrependimento superficial. Ele sentiu o peso do que ele fez, mas não tinha mais como voltar atrás, não tinha mais como se arrepender de coração. Amém? E o terceiro é o arrependimento religioso. É aquela pessoa que vai na igreja, né? Entrega tudo, mas ainda não conheceu Jesus de fato, não se dedicou a Jesus de fato. Ou seja, é um arrependimento externo, da boca para fora, mas sem frutos no espírito, sem frutos na fé, né? Lá em Êxodo 9, 27, e enviou Moisés ao faraó. Este então mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Né? Continuando lá no versículo 34. Tendo, pois, Faraó visto que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, voltou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. A culpa te leva à vergonha. O arrependimento te leva à mudança. Então aqui você vê que Faraó se arrependeu. Mas a hora que ele viu que tudo ficou bem, que a chuva passou, que a tempestade passou, ele voltou para a vida que ele tinha. Ele voltou a pecar. Então, o que valeu isso? Foi aquele, Deus me ajuda no socorro. Mas a hora que Deus ajuda, você faz o quê? Obrigado, Deus, tô indo. Voltei para a vida que eu tinha. Cara, volta na frase. A culpa te leva à vergonha, mas o arrependimento te leva à mudança. Amém?